Aplauda bem forte a Jesus. Aleluia! Te exaltamos, Senhor. Viva nesse lugar, Pai. Mais alto, já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos, eu vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Estou subindo ao lugar mais alto. Eu já decidi de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Quantos aqui estão no caminho certo? Aleluia! Essa estrada eu não me eu não me desvio, não, não, não. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, declare, eu vou avançar. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Declare mais uma vez, eu vou. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo, meu alvo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. É Jesus Cristo. Aleluia. Sim, Jesus é o nosso. Antes de celebrarmos a ceia, tome a sua Bíblia. Levante-a mais alto que você puder. Levante a sua Bíblia bem alto, para que você possa proclamar essa verdade. A verdade do poder da palavra do Senhor. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que nessa noite
a Tua palavra possa queimar no coração dos Teus filhos. Que haja, Senhor, realmente esta fome tão grande pelo Senhor. E ao comermos do pão e ao bebermos do cálice, ao renovarmos, ó Pai, na celebração da ceia, a nossa aliança contigo, que haja, Senhor, tanta alegria e tanta entrega em cada coração. Mas que nesta hora a Tua palavra venha nos consolar, venha nos edificar, venha nos exortar, venha trazer salvação aos perdidos, possa apontar o caminho para os desviados. Mas, ó Deus, que a Tua palavra seja exaltada nesta noite, através do derramar da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Abrace você por um instante. Abrace. Abrace. Talvez você não tenha lembrança. Talvez você não tenha lembrança. Mas um dia, se você está vivo, um dia com certeza o seu pai te pegou nos braços. Talvez quando era bebezinho, talvez com 1 ano, com 2, talvez no meio do caminho tantas coisas possam ter acontecido e que você não tenha lembrança desse abraço e de um afago. Mas nesta noite nós cantamos várias vezes: Pai, Abba Pai, Pai, Paizinho. Satanás, tudo que ele quer é que você não conheça Deus como Pai. As tentações mais terríveis são aquelas que tocam o próprio caráter de Deus como Pai. Quando Jesus foi tentado ali no deserto, quando você lê sobre as tentações de Jesus, Satanás sempre lançou uma única seta: se tu és filho de Deus. Se Deus é seu pai, você não passa fome. Se Deus é seu pai, você pode pular lá de cima e nada vai te acontecer. Se Deus é seu pai, se tu és filho de Deus, o ponto nevrálgico onde o inimigo vem com toda a sua fúria é sempre tocar no caráter de Deus, dizendo: Deus não é Pai. Alguns o veem apenas como todo-poderoso, ausente, aquele que criou tudo, mas que se afastou da criação. Não. Ao ponto dele dizer que você é a menina dos olhos dele. O que Jesus veio fazer foi nos salvar. Mas Jesus Cristo veio para mostrar o coração paterno de Deus. Jesus, iniciando o seu ministério, no momento que foi batizado, os céus se abrem. E o Senhor diz: este é o meu filho. Esse é meu filho amado, em quem me compraz. No Monte da Transfiguração, a palavra do Senhor foi essa: este é meu filho, a ele ouvi. Faça assim. Queria pedir aos pastores Paulo César, os pastores que estão aqui, andem por ali, tem tanta gente conversando. Chegue lá e faça assim. Não volte para os seus lugares, façam esse trabalho lá fora. Amém? Olhe para o seu irmão e faça assim. Nós aqui em Lagoinha somos assim, muito abertos. Tem hora que a gente pula, hora que a gente dança, mas na hora da pregação da palavra, ninguém pode. Todos têm que ouvir. Ouvir por quê? Porque esse é o momento que a palavra cai como uma semente. E ela precisa florescer. A semente precisa florescer. Quando você entende essa verdade de Deus como Pai. Mateus capítulo 6, o versículo 9. Abra comigo Mateus capítulo 6, o versículo 9. Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso. Deus não tem filhos prediletos.
Algumas pessoas imaginam que Deus gosta mais de um do que o do outro. Quem sabe na sua família, no natural, você foi o preferido do seu pai, ou o seu pai não ligava muito para você, mas Deus não tem filhos prediletos. Por isso está escrito, quando nós oramos, Jesus falou, você quando orar, você deve dizer Pai, mas você não vai dizer só meu Pai, no sentido que só você, mas você pode dizer Pai Nosso. No capítulo 7 de Mateus, no versículo 11, Mateus capítulo 7, versículo 11, você precisa guardar no seu coração e permitir que esta verdade transborde na sua vida. Está escrito em Mateus 7, 11, a seguinte expressão: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. O que Deus tem para os seus filhos são coisas boas. O que Deus tem para os seus filhos são coisas boas. Ora, se vós que sois maus, talvez você diga assim, mas pastor, eu não sou mau. Mas você nunca é tão bom quanto Deus. Ele diz, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você tem que pedir, filho. Você tem que pedir. O seu Pai, Ele sabe o que você necessita. Mas há um momento que você tem que declarar as carências da sua vida, que você tem que abrir e rasgar o seu coração, que você tem que falar, que você tem que proclamar. No capítulo 5, Mateus 5, vamos voltar, o versículo de número 9, Jesus diz, bem-aventurados. Há um grupo de pessoas que são bem-aventuradas. Ele diz, Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que, ao invés de jogarem mais lenha na fogueira, jogam água na fogueira. Em outras palavras, aqueles que querem realmente manifestar esta graça de um modo tão intenso. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, Romanos capítulo 8, o verso de número 15. No momento quando você veio para o Senhor, no momento quando você disse, Jesus entra na minha vida, naquele exato momento você passou a fazer parte da família de Deus. E fazendo parte da família de Deus, você tem recebido o Espírito Santo. E a palavra diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, quando você converte, o Espírito do Senhor está em você. E o Espírito que você recebeu foi esse Espírito de adoção, que você tem essa consciência de fazer parte da família de Deus. Por isso está escrito, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. O perfeito amor lança fora o medo. Algumas pessoas têm medo de Deus. As únicas pessoas que têm medo de Deus são aquelas que não conhecem o coração dele. Não conseguem entender que Deus possa amá-las. Deus não nos ama pelos nossos méritos, pelas nossas virtudes. Nós não somos amados porque conquistamos Deus, fizemos por dom de Ele nos amar. Não é assim. Ele escolheu nos amar. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, para recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Olha o versículo 14. Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O versículo 17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Daqui a pouco, quando você tomar do pão e segurar na outra mão o cálice com vinho, o pão é o símbolo do corpo de Jesus, que foi esmagado, foi quebrado. Era o trigo que foi triturado, moído, virou pó. Virou pó. Virou pó. O cálice é o símbolo do sangue do Senhor. Ou seja, quando você contempla a cruz, você vê ali o sofrimento do Senhor. E a palavra diz, de uma forma tão gloriosa: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, aquilo que Cristo vai herdar, nós herdamos com Ele. Ele diz assim: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Algumas pessoas imaginam: eu vim para Jesus, nunca mais eu vou derramar uma lágrima, nunca mais eu vou experimentar um sofrimento, nunca mais eu vou experimentar qualquer tipo de dor. Pelo contrário, a palavra diz: aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. O cristão não é um masoquista que diz assim: bate em mim, eu quero sofrer. Não tem nada disso. Mas o cristão é aquela pessoa que, pela própria vida de Jesus nele, ele sobe do padrão do mundo. Ele escolhe viver acima do padrão. Isso causa o quê? Sofrimento. Quando você é uma pessoa verdadeira, quando você é aquela pessoa íntegra, quando você é aquela pessoa pura, quando você é essa pessoa que não se vende, quando você vive a vontade do Senhor, isso provoca muitas vezes sofrimento. Mas a palavra diz que somos herdeiros de Deus. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. 1 Pedro, capítulo 1, o verso 17. Veja o coração do Senhor. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, você é meu irmão. É meu irmão por quê? Olha o que está escrito, 1 Pedro capítulo 1, o verso 17. Aqui está a base da nossa fé. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: meu irmão, se Deus fizesse acepção de pessoas, eu nunca seria escolhido. Alguns acham que Deus escolhe só os perfeitos, só os bons, só os mais bonitos, só os mais inteligentes. Não, Ele me escolheu. Isso é prova que Deus não faz acepção de pessoas. Entende? Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, eu fui escolhido, não pelos meus méritos, só porque eu não era nada, é por isso que Ele me escolheu. É essa verdade que flui na palavra. A base está aqui. Isaías capítulo 63, o verso 16. Há uma promessa que temos vivenciado nesses dias. Isaías 63, o verso 16. Há um momento quando o Senhor traz ao nosso coração e nós podemos afirmar como profeta: mas Tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, Tu, Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor é o Teu nome, desde a antiguidade. Muitas vezes o seu sentimento brota, e Satanás, tudo que ele quer é que você nunca veja Deus como Pai, e que você veja o outro como seu irmão.
Mas aqui a palavra diz: mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece. Não importa se alguém diz para você, você não é. Importa o que Deus diz. E aquilo que Ele diz é que você é. A palavra diz em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. 2 Coríntios capítulo 6, o versículo 18. 2 Coríntios capítulo 6, o verso 18, traz essa afirmação de uma forma tão gloriosa. Aquilo que é o coração de Deus. Deus nunca quis que o homem procurasse vê-lo como se ele fosse tão longe, tão afastado, tão distante. Mas o Senhor diz assim: serei vosso pai, serei vosso pai, serei vosso pai. Eu tinha 15 anos quando meu pai morreu. Mas eu disse: eu nunca me vi órfão. Por quê? Porque está escrito: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Aí agora ele muda de nome. Ele diz: Todo-Poderoso. O Dedé tem 35 anos hoje. Quando ele tinha 5 anos, ele estudava na escola. E ele dizia que o pai dele era o super-homem. Só que o pai não tirava a roupa. Mas ele dizia que quando o pai dele estava em casa, o pai tirava a roupa e ele era o super-homem. Imagina o pastor Márcio. As crianças veem o pai assim: super-homem, super-herói. E o Senhor volta e Ele proclama exatamente essa verdade: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Dedé cresceu e o pai dele não é mais super-homem. Não é mais. Ele me conhece, minhas limitações. Mas à medida que você cresce, você vai percebendo Deus cada vez mais e mais como Todo-Poderoso. Como aquele que não está preso, que não tem limites. Não existe nada que seja grande demais para o poder dele. Como não existe nada que seja tão pequeno que o amor dele não venha alcançá-lo. Serei vosso pai. Deixe Deus ser seu pai. Ele quer ser. Ele chora. Ele se entristece. Ele se alegra. Deus tem emoções. Deus sente orgulho. Há um momento que o diabo estava aprontando, e Deus acaba com a festa do diabo dizendo assim: viste o meu servo Jó? Ele me teme, ele me ama. O diabo bagunçou a vida de Jó de tal maneira, mas Deus olhava e dizia: ele me ama. O diabo dizia: ele vai blasfemar, ele vai voltar as costas, ele vai te deixar. Você conhece tão bem a história. Mas o coração de Jó dizia: ainda que eu morra, eu confio nele. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu serei vosso pai, ele disse. Vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Gálatas capítulo 4, verso 5.
6, 7. Gálatas capítulo 4, verso 5. Jesus Cristo veio para resgatar. A palavra diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. O mesmo Espírito, não é diferente. O mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo, habita em nós hoje. A palavra diz, vindo porém a plenitude do tempo. Ou seja, Jesus quando veio na plenitude do tempo. Diz a palavra, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E diz, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. 1 João capítulo 3, verso 1. Diga, meu irmão que está ao seu lado: meu irmão, se você esquecer de tudo que você está ouvindo, não me esqueça que em 1 João 3:1 tem um texto que diz, vamos ler juntos, 1 João 3:1? Juntos: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Vede, abra os olhos, meu irmão, abra os olhos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos. Diga, de fato. Fale para o seu irmão: meu irmão, de fato, você está sentado ao lado de um filho de Deus. De fato. Ah, eu não sinto. Eu não estou sentindo nada. Querido, é uma questão de você sentir. A nossa fé não é uma fé epidérmica. Alguns dizem assim: olha, eu fiquei todo arrepiado. Querido, arrepiado ou não arrepiado, você tem que ficar firmado na palavra do Senhor. Alguns acham que Deus fala só na hora que você fica arrepiado, meu irmão. Não vá por essa. Você pode ficar arrepiado, não tem problema nenhum. Mas você tem que estar firmado na palavra. E a palavra diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele mesmo, o rejeitou. Filipenses capítulo 2, o verso 15. Filipenses capítulo 2, verso de número 15. A palavra do Senhor. Todas as vezes que você vem, nós levantamos a Bíblia e dizemos: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Algo que nós fazemos aqui em Lagoinha é ler a palavra de Deus. É a palavra dele que traz vida ao nosso coração. Para quê? O verso 15 de Filipenses 2 diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Levante a sua mão e diga: eu sou
o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E o que ela diz aqui? Vamos ler juntos, verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. No meio de uma geração pervertida, corrupta, você resplandece. Resplandece como luzeiro no mundo. É isso que traz gozo ao nosso coração. Quando eu leio novamente 1 João, vamos voltar para lá. 1 João capítulo 3. O verso 1. 1 João capítulo 3, verso 1. Nós temos que ler esse texto de novo. Porque nessa noite você precisa ter os olhos abertos. Você tem que ter seus olhos abertos. Eu queria pedir que os pastores passassem para os diáconos agora os elementos da ceia. Todos os meus diáconos venham receber os elementos da ceia. Vede que nesta noite, quando você receber o pão, meu irmão, você possa ver não simplesmente um pedaço de pão, é pão mesmo, mas que você possa ver que atrás desse pedaço de pão é o símbolo do corpo do Senhor, que foi moído e esmagado ali na cruz. O cálice que você vai receber é o símbolo do sangue do Senhor. Por isso está escrito: vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Olhe para mim. Na Terra, no planeta Terra, só existem 2 tipos de seres humanos. Existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Aí você diz: pastor, filhos do diabo? Sim. Em João capítulo 8, o verso 44. João capítulo 8, o verso de número 44. Quem fala isso? Foi o próprio Jesus que trouxe essas palavras. João 8, 44 diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olhe para mim. Jesus diz essas palavras, e você pode dizer assim: mas elas estão tão fortes. Meus diáconos com as bandejas podem assentar na beiradinha do banco. Diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Você sabe se é filho de Deus quando você tem um tipo de desejo. Todas as vezes que você encontra alguém que quer satisfazer os desejos do diabo, é porque não é filho de Deus ainda. Porque o filho de Deus tem a vontade de querer satisfazer a Deus. Ele tem prazer em Deus. Ele tem a vida de Deus nele. E Jesus foi tão categórico em dizer assim: olha, para aquelas pessoas religiosas que estavam ali, mas com a ausência de misericórdia da vida de Deus, ele diz: vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Os 2 primeiros versículos são tão tremendos. Há uma mudança. No momento quando a pessoa converte, muitas coisas mudam. Mas a coisa mais profunda que acontece na vida
é que ele muda de filiação. Ele não muda de religião. Uma pessoa pode ser católico, pode virar crente, ou crente pode virar o que quiser, ou espírita pode virar isso e aquilo outro. Sabe, não é uma mudança de religião. Quando a pessoa converte, muda toda a estrutura dela. Há uma mudança tão radical, tão profunda, tão gloriosa, ao ponto de estar escrito aqui em Efésios capítulo 2, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 2: nos quais andaste segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha o verso 3, como diz: entre os quais também todos nós, faça assim, todos nós, vamos falar? Todos nós, entre os quais também todos nós, faça, todos nós, eu, você, todos nós, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Antes da nossa conversão, nós estávamos longe de Deus, separados dele, éramos filhos da ira. Quando Jesus usou aquela expressão fortíssima, vamos para 1 João de novo, capítulo 3. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 8. Há uma distinção. Por isso que você, nessa noite, ao tomar a ceia, você está proclamando a sua identidade com o Senhor. Está proclamando a realidade que tomou posse daquilo que Jesus conquistou para você. Está escrito, 1 João capítulo 3, o versículo de número 8 até o versículo 10. Diz: aquele que pratica o pecado, aquele que tem a prática contínua do pecado, aquele que tem prazer no pecado. O crente não vive no pecado. O cristão não vive no pecado. Ele pode cair em pecado. Ele pode cair em pecado. Mas no momento quando ele peca, vem uma angústia, e ele se prostra diante do Senhor. Confessa, a palavra diz, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Há uma diferença daquele que vive na prática do pecado. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Verso 9: todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que tem Deus como Pai, todo aquele que é nascido de Deus, vamos falar? Todo aquele que é nascido de Deus, outra vez, todo aquele que é nascido de Deus, outra vez, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Divina semente. A palavra grega para semente é a palavra esperma. Esperma. É essa semente que é a palavra. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Para o cristão é antinatural pecar. Na nossa compleição física, existem algumas coisas que são antinaturais. Você não consegue comer um prato de fezes.
Não consegue. Não consegue. É antinatural comer um prato de fezes. Não consegue. É antinatural. Para o cristão, aqui está dizendo, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. A pessoa pode até pecar, mas ele não vive na prática do pecado. Ele não vive. Mas pastor, nós somos tentados. Bem, a tentação não é pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas como somos tentados. Mas ele nunca cedeu à tentação. Você não pode impedir de um passarinho entrar aqui agora, pode? Você pode impedir o passarinho pousar na sua cabeça? Você pode impedir dele pousar na sua cabeça? Não. Eu estou aqui agora falando, vem um passarinho por detrás, pode pousar na minha cabeça. Agora você pode impedir dele fazer um ninho na sua cabeça. Escute. Você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Olha o versículo 10. Era João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, você tem que me amar, senão você está pecando. Você tem que me amar, querido. Sabe, a vida cristã é a coisa mais bela da terra, querido. Nada se parece com a igreja. Ela é a noiva do Senhor. Nada, é a beleza. Cristo amou a igreja. Agora, quando você vive essa realidade, caminhe nessa verdade. Eu vou pedir agora que você se coloque em pé por um instante. Os diáconos com as bandejas fiquem assentados. Tome a sua Bíblia por um instante. Quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. E antes de nós orarmos, Rod, você tem outra música que pudesse cantar? Tome seu lugar então. Lucas capítulo 8, verso 40. Lucas capítulo 8, verso 40. Essa é a sua história, é a minha história. Há vários episódios nos evangelhos que falam do amor do Pai. Lucas 8, verso 40 diz: ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Filho, você veio nessa reunião esperando por Jesus? Ou veio porque era um costume? No seu coração sempre tem que existir uma expectativa. É verdade que Ele está na sua casa, está com você e em você. Mas você sempre precisa entender essa verdade. Todos estavam esperando Jesus. Eu não sei o que você espera dele hoje à noite.
Mas não existe ninguém aqui que possa dizer: o que eu preciso Ele não pode me dar. A única coisa que Ele não pode te dar e nunca vai te dar é o direito de pecar. Ele nunca vai fazer a vontade de Deus para a sua vida virar a vontade de Satanás. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Fale comigo, esperando. Você tem que ter expectativa na sua vida. Eu, quando vou a um restaurante e faço um pedido, eu sei que o garçom vai trazer a comida. Eu nunca fui num restaurante, fiz um pedido e o garçom nunca trouxe. E eu escolho. Então, quando tem abobrinha com carne moída, a minha escolha está ali. Nessa noite você tem expectativas também. E diz aqui o texto: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Era o homem mais importante da sinagoga. E esse homem da sinagoga dizia: vocês não podem ouvir Jesus. Vocês não podem ouvir esse homem. Ele é de outra religião. Mas acontece que Jairo prostrou-se aos pés de Jesus e lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. O que adianta muitas vezes uma religião que não supre as necessidades das pessoas? O que adianta uma fé que é apenas religião, mas que não carrega aquele buliço de alegria, de poder, de misericórdia? Esse homem tinha uma filha única, 12 anos. Em aquela idade bonita, quando a menina vai deixando de ser menina e torna-se adolescente, quando a beleza está ali, 12 anos, e ela estava à morte. No meio do caminho, Jesus tem um encontro com uma mulher. E no verso 48, Jesus apenas traz uma palavra para Jairo. Capítulo 8, verso 48. Então lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. E quando Jesus disse para aquela mulher: tua fé te salvou, vai-te em paz, curada, falava ele ainda. Enquanto Jesus falava para aquela mulher: tua filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Enquanto ele estava falando, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Quem tem a última palavra não é a morte. Quem tem a última palavra não é a morte. Quem tem a última palavra sobre a nossa vida não é a morte. Esses homens chegaram para Jairo e falaram: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Nunca é incômodo. Jesus nunca disse que é incômodo. Jesus nunca vai dizer: isso é um incômodo, isso é coisa chata para mim. Em nenhum momento Jesus vai dizer: eu estou tão ocupado, não me incomode. Ainda que os outros já traziam um atestado dizendo: já morreu, acabou. Verso 50, verso 8, verso 50, diz: mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, ela será salva. Sabe, no meio das notícias, as pessoas podem dizer: olha, amanhã, se chegar no seu trabalho, foi demitido. Não temas, crê somente. Talvez o seu noivo com o casamento marcado volta para você e diz: olha, acabou. Não temas, crê somente.
Talvez circunstâncias das mais horrorosas estejam fazendo caretas para você. Não temas, crê somente, e ela será salva. E diz o versículo 51, tendo chegado a casa. Existe um tempo daqui até aqui, existe uma caminhada. Eu não sei qual que é a distância, querido. Eu não sei qual que é o tempo. Mas o que eu sei é que Jesus sempre vai chegar. Eu sei que Ele vai chegar. Para Jó, levou tanto tempo, mas chegou. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Jesus faz uma seleção. Sabe, quem sabe você é tão cercado de amigos, cheio de incredulidade. Não vai dar certo, é assim mesmo, é seu destino. Sabe, estava escrito nas estrelas. Querido, não tem nada disso. Nada. Jesus deixou a ninguém, permitiu que entrasse com Ele. Seja amigo de pessoas que te apoiem em oração. Seja, não tem essas pessoas assim que te puxam para baixo, desce, desce. Fique perto daqueles que te levantam, daqueles que podem testemunhar, daqueles que dizem, não uma palavra de otimismo, mas de fé. E diz aqui o texto, 52, e todos choravam e pranteavam. Mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. 53, e riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. O mundo vai rir de você. Quando você, muitas vezes, por causa da sua integridade, abre mão de tantas coisas. O mundo aí fora vai rir de você. Muitas vezes você, minha irmã, tem guardado a sua pureza para o casamento. Suas colegas lá do seu local de trabalho, da sua faculdade, acabam as aulas, elas vão para os motéis. E você tem uma vida santa, riem de você, zombam de você, riem, zombam. Riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Verso 54 diz, entretanto ele, tomando-a pela mão. É isso que ele faz. Ele toma pela mão aquele que está morto. Quem sabe morreu dentro de você tantas coisas. Morreu a alegria, morreu o prazer, morreu relacionamentos. Muitas vezes você vê seu casamento até com mau cheiro. Você diz, só falta sepultá-lo. Riam-se dele, porque sabia que já tinha acabado. Entretanto ele, Jesus, a despeito disso, quem tem a última palavra é ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Há um poder na palavra, há uma proclamação. O pai chorava, a mãe chorava, aquelas pessoas que estavam ali choravam. E diz aqui o texto, verso 55, voltou-lhe o espírito. Ele imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Nessa noite, talvez tenha morrido tantas coisas na sua vida, mas o Senhor está aqui para trazer a vida. Ele pode, Ele quer, Ele deseja. Põe a sua mão sobre o seu coração agora. Ouça essa mensagem.
No olhar de uma criança, sinto seu amor por mim. Eu vou pagar o preço pra te servir e te adorar, Senhor. Eu vou pagar o preço pra te servir e te adorar, Senhor. Eu vou. Eu olho o horizonte e vejo o céu azul. Não tem como explicar. Não. Sinto numa brisa o carinho do Pai. Não tem como explicar. Não. No olhar de uma criança eu sinto seu amor por mim. Eu vou pagar o preço pra te servir e te adorar, Senhor. Eu vou pagar o preço pra te servir e te adorar, Senhor. Eu vou pagar o preço pra te servir e te adorar, Senhor. Eu vou pagar o preço pra te servir e te adorar, Senhor. Eu vou pagar o preço pra te servir, te adorar, Senhor. Eu vou. Comigo dizendo: Senhor Deus, eu quero pagar o preço de viver a tua vida através da minha. Eu escolho, Senhor. E nesta hora, ao celebrar a ceia, eu renovo a minha dedicação completa ao Senhor. Eu te agradeço, porque eu sou teu. Para mim, não é um fardo permitir que tu vivas em minha vida, mas agora eu renovo a entrega do meu coração ao Senhor. A palavra diz, queridos, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor,
até que Ele venha. Põe as mãos no coração. Eu não conheço todos que estão aqui, mas eu sei que o meu Deus te conhece, porque a Bíblia diz que Deus conhece os que são dele. Há um momento quando nós passamos a ser dele, há um momento quando nós recebemos a salvação, há um momento quando reconhecemos aquilo que todos nós somos, pecadores, separados de Deus. Mas há um momento quando nossos olhos são abertos para percebermos, vermos que Jesus morreu em nosso lugar. E Ele morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Se você ainda não possui a certeza da salvação, se você ainda não tem essa convicção de ser um filho de Deus, nesta noite, você ouviu o texto de João 1,12 que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Toda pessoa que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, esse milagre explode na vida dela. Ela passa a ser filho de Deus. Não é mais filho do diabo, é filho de Deus. Quem sabe você um dia andou nos caminhos dele, caminhou com ele, se deleitava nele, tinha nele prazer, mas como um filho pródigo você foi enganado, foi para uma terra distante, achando que lá ia curtir a vida, que as baladas iam trazer sentido para o seu existir, mas você viu que tudo era engano. Você conhece a história, o moço estava lá até comendo comida de porcos, vivendo ali no chiqueiro. Ele lembrou do pai. Hoje, nesse dia dos pais, se você está longe do Senhor, é hora de você voltar para os braços do Pai. E eu quero que você, nessa hora, mais uma vez, com as mãos no coração, ore comigo, dizendo: eu queria me identificar com você. Por isso eu peço que todos que estão aqui se identifiquem com aqueles que estão aqui, que precisam da salvação e da reconciliação. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta hora, eu abro o meu coração e eu te convido, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, como pródigo eu volto, na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração sozinho por você. Você não vai repetir essa oração, não. Eu vou orar por você sozinho. Mas eu quero orar por você, que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele, para que eu ore por você. E eu quero orar por você. Você que hoje entrega seu coração a Jesus, você que o recebe, ou você que se reconcilia com ele, para que eu ore por você, eu vou pedir que você levante bem alta a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida e quero orar por você. Lá, aquele rapaz, aquele outro, levante mais alto que você puder a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida. Pode ser uma criança, um jovem, um adulto, uma criança, um adolescente. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com ele, todos em pé, só quem estiver impossibilitado mesmo é que fique sentado, mas levante bem alta a sua mão. Isso, eu estou vendo tantas mãos levantadas. Agora eu vou pedir algo. Todos vocês que levantaram as mãos, eu quero que você saia do seu lugar. Só vocês é que vão andar agora. E vão sair lá da segunda galeria, da primeira aqui do térreo. E venham até aqui. Eu quero orar por vocês aqui. Quem já é crente aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela: como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Se você não é salvo ainda, hoje é o dia da salvação. Se você está desviado, é a hora da reconciliação. Venha. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Venha. Venha. Esta é a hora de Deus para você.
pode vir. Vem, é a hora de Deus. Vem, lá da segunda galeria, vem. Vem, 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 vem. Apenas um minuto em tua presença. Vem. Vale mais que uma vida inteira sem ti. Vem. Apenas um minuto em tua presença. Vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença. Vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença. Vale mais que uma vida inteira sem ti. Eu quero viver esse minuto por toda a minha vida, Jesus. Eu quero viver esse minuto por toda a minha vida. Jesus. Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença, oh, vale mais que uma vida inteira sem ti. Quero viver esse minuto por toda a minha vida, Jesus. Eu quero viver esse minuto por toda a minha vida, Jesus. Eu quero viver esse minuto por toda a minha vida, Jesus. Eu quero viver toda a minha vida, Jesus. Vocês que estão aqui, cheguem bem próximo de mim. Podem chegar para o lado também. Você que está aí no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí, é aqui. Vem. Olhe para mim um instante. Todos vão ficar em pé agora. Os diáconos vão começar a entregar o pão e o vinho. No momento que você receber o pão e o vinho, você vai assentar. Só assente na hora que você receber. O coral estará ministrando um cântico agora. Mas eu queria que o seu coração voltasse ao Calvário. Que você pudesse contemplar a realidade do amor do Senhor, que te fez filho de Deus hoje.
Enquanto você estiver ouvindo o coral, você que sabe que seu lugar não é aí, é aqui, deixe. Eu clamo para que ninguém possa sair daqui do modo como entrou. Que a sua identidade hoje à noite seja mudada. Que seja escrito Filho de Deus. No momento que você receber o pão e o vinho, você vai assentar. Os consolidadores venham abraçar essas pessoas, estarem junto delas. E os pastores venham fazer um círculo em volta delas. Os diáconos comecem a distribuir o pão e o vinho.